Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de HTML5. Nesse vídeo eu vou ensinar como inserir e manipular formulários. Então, sem mais enrolação, bora para nossa aula. Os formulários permitem que possamos interagir com o visitante, solicitando um nome, um e-mail e outras informações que você acredite ser necessário para o seu site. Os formulários são divididos em duas partes. Uma parte onde descrevemos o código-fonte em HTML, no caso os campos, os identificadores, botões, textos, e um script ou o aplicativo que possa processar as informações enviadas. A tag form ela possui alguns parâmetros. Para inserir ela, iniciamos como form, a tag de abertura form, e fechamento /form. Seus parâmetros são o action, temos o method e temos também o name. O action indica a ação que o formulário terá. Pode ser indicado também um tipo de servidor. Para onde que os dados serão enviados, os dados que estão preenchidos dentro do formulário. O method é o método de troca de dados. Qual método o servidor usará para receber o formulário? Os métodos podem ser o post ou o get. E o name é o identificador desse formulário, pois eu posso ter em um único arquivo mais de um formulário. Lembrando que a tag form é apenas um agrupamento para os campos que vamos inserir dentro dela. Um deles é a tag input. A tag input ela define um campo de entrada em que o usuário entra com as informações dentro do formulário. E ela também possui parâmetros, como o parâmetro type, que define o tipo de informação que esse local vai receber. E o próprio Sublime já preencheu aqui por padrão o valor texto para esse parâmetro. Então eu vou salvar, vou atualizar e ele mostra para mim um campo de texto tá inserido aqui, onde é possível clicar e digitar qualquer tipo de informação. E ela possui mais parâmetros também. Temos o parâmetro que é a identificação name, onde nós colocamos aqui o identificador desse campo. Temos também o size, que define o tamanho do objeto que vai ter na página, como por exemplo, vou colocar um tamanho 60 e vou atualizar a página. Repare que ele aumenta o tamanho do objeto no campo de texto. Temos também o max length, que define o comprimento máximo de caracteres que esse campo vai ter. Então, por exemplo, vou colocar aqui apenas 5. Eu vou clicar dentro do campo agora, vou atualizar a página, clico dentro do campo e digito vários campos. No caso, ele só aceita colocar 5 caracteres. Podemos fazer também que, assim que carregar a página, esse campo já vem com algum valor já preenchido por padrão. Para isso, eu utilizo uma outra propriedade chamada value. E dentro dela eu coloco um texto qualquer. E assim que eu carregar a página, ele vem com o campo preenchido, já vem com esse texto preenchido dentro do campo. Mas eu só vou aumentar aqui primeiro a quantidade máxima de caractere que ele vai suportar. Vou atualizar. Ele vem com o texto que eu digitei dentro do value. Se caso eu queira alterar o texto que está aqui dentro, eu preciso apagar o texto que está aqui e digitar qualquer outra coisa. Existe um outro parâmetro que é parecido com esse, que serve apenas como um rótulo para esse campo. Ele é apenas uma identificação do que eu tenho que digitar dentro do campo de texto. O nome dele é placeholder. E aqui eu posso colocar da seguinte forma, digite um texto aqui. Para que ele funcione, eu preciso remover o valor que está aqui dentro do value. Então eu vou apagar esse texto que está aqui, deixar ele vazio. Tá? Placeholder está aqui com a descrição que eu vou utilizar. Então eu vou atualizar a página. E repare que ele vem num tom meio apagado, né? Quase que desbotado, o rótulo indicando o que eu tenho que digitar dentro desse campo. Quando você clica dentro dele, assim que você digita alguma coisa, ele aparece então o texto e some com a descrição do placeholder. E sempre que formos usar algum campo de formulário, por mais óbvio que ele possa ser, é necessário deixar bem claro para o usuário o propósito daquele campo. Ou seja, devemos fazer um processo de uma rotulação, colocar etiquetas, algum tipo de marcador nos campos, que explique para que serve cada um desses elementos. Mesmo que o placeholder já faça isso de forma prática,
mesmo que eu apagando o texto ele mostra aqui o que é, seria uma boa ideia também, uma outra alternativa, utilizar uma label, tá? Que seria um rótulo. Para isso eu vou apagar isso que está aqui e vou adicionar aqui na linha de cima a tag label. Ela também é de abertura e fechamento. E ela já vem com um parâmetro chamado for. Eu vou colocar dentro dela aqui um texto como nome. Vou salvar e atualizo no navegador. Repare que ele vem então com um texto indicando que esse campo é para que o usuário digite o seu nome. Isso é bem comum e até dá tranquilamente para o usuário a informação necessária, mas não é a maneira mais indicada e correta de se trabalhar com formulários em HTML. Devemos colocar no atributo for, que é esse daqui, o nome do campo de formulário na qual a label está se referindo. Por exemplo, esse daqui é o campo onde ele vai digitar o nome. Então eu vou colocar uma identificação com o atributo ID. Vou colocar também como nome. E exatamente o mesmo texto que está aqui é o mesmo que eu preciso colocar aqui também. Dessa forma, eu vou atualizar. Eu posso clicar direto na label, que ele já seleciona o campo para mim. Eu posso digitar. Isso facilita até se você estiver acessando pelo celular. Você pode tocar direto na label e ela já identifica que esse campo faz parte dessa label. Um outro item que nós podemos inserir também, que é um outro item de entrada, seria um botão. Esse botão ele teria a função de enviar as informações preenchidas dentro de cada campo de texto para um arquivo de programação, um script, né, ou até mesmo um servidor. Mas para isso nós precisamos informar o arquivo que irá executar dentro da propriedade action. Nós colocaríamos aqui qual seria o arquivo ou o servidor que iria receber os dados. Mas no caso, como vocês já sabem, o HTML ele é apenas visual, então nós não informamos nenhuma execução por aqui. Mas vamos criar o botão. Utilizamos o método de entrada input com o valor submit na propriedade type. Eu atualizo. Pode ver que o próprio Chrome traz um botão com o texto enviar. Cada navegador coloca um texto diferente aqui, ok? Então, mas eu posso alterar ainda esse botão. Então, vem aqui, ó, coloco o value, parâmetro value, e coloco o texto que eu quiser. Vou colocar aqui cadastrar. Atualizo. Tá lá, ó. Lembrando que esse botão não vai ter função nenhuma aqui, tá? Ele é clicável, tá? Mas não tem função nenhuma. Outra coisa, eu posso também colocar outro método de entrada do tipo e-mail. Então eu vou abrir um espaço, vou colocar input, o type e-mail, vou colocar uma label também, vou colocar o texto aqui, e-mail. Para isso, se eu salvar e atualizar, ficou tudo na mesma linha, tá? Vou adicionar uma quebra aqui com o BR. Quando eu for inserir um e-mail, vou colocar apenas nome e vou clicar em cadastrar. Reparem que o HTML5 já detecta que esse campo é para e-mail e ele identificou que não existe um arroba. Então eu posso colocar então um arroba e aí sim ele vai identificar. Eu clico em cadastrar e simplesmente não acontece nada, ele só apaga os campos. Um outro tipo de campo também que teríamos seria um campo do tipo senha, como por exemplo, vou colocar primeiro a label, senha, e um campo de texto, input, e a propriedade type vai receber o valor password. Vou atualizar. Eu posso digitar qualquer coisa aqui que ele não vai exibir os caracteres que está sendo utilizado, ele só exibe os pontinhos para proteger a senha do usuário. Posso também, da mesma forma como eu faço com o campo de texto, delimitar a quantidade de caracteres que ele vai receber. Por exemplo, vou colocar apenas 8 caracteres. Pode ver que eu estou digitando e ele não está aceitando mais caracteres, no máximo 8. Eu vou quebrar umas linhas aqui antes do botão, vou colocar 2BR, para que ele fique um pouco mais afastado dos campos de texto. Tá? Vou só atualizar. Isso, fica melhor. Outro tipo de método de entrada também são botões de rádio. Também utilizamos com a tag input do tipo rádio.
Esse tipo de entrada, ele faz aqueles botõezinhos onde você possa marcar uma opção ou uma alternativa que é exibida em um formulário. Como por exemplo, ó, ele exibiu aqui, eu posso marcar ela. Vamos melhorar a aparência dele também. Eu vou dar um BR aqui. Vou colocar uma tag P apenas para servindo como título desse campo. Vou colocar assim, ó, estado civil, como por exemplo. Lembrando que botões de rádio são opções para você marcar apenas uma única opção de várias. No caso aqui, eu preciso colocar o name, que é o identificador dele. Eu vou colocar como estado civil. Vou colocar um valor, que vai ser o dado que ele vai mandar para uma variável, caso eu precise mandar isso para algum script. Eu vou definir aqui como solteiro. Mas lembrando que fazendo apenas isso, vai acontecer isso daqui. Ó. Eu vou atualizar. Ele colocou estado civil e o campo aqui. Ó. Repare que não exibe nada. Não exibe a palavra solteiro aqui. Eu só atribuí para a propriedade value que se clicar nessa opção, ele irá, quando eu clicar no botão cadastrar, no botão de envio do formulário, ele irá mandar esse valor para uma variável que será recebida por um script. No caso, se eu quiser que, no caso eu preciso, na verdade, que o usuário visualize, para que serve essa opção? Para isso eu utilizo uma label. Atualizo. Faz mais sentido eu colocar a label após a tag input e não antes como eu havia feito com os campos de texto. Uma outra coisa que seria ideal fazer é quando eu clicar na opção aqui na própria label e ele já marcasse a opção para mim. Pode ver que eu só consigo ativar a opção clicando nela. Para isso eu utilizo o mesmo método que eu utilizei aqui nesse primeiro campo aqui em cima. Ó. A label for eu atribuo o mesmo nome que tiver para o ID. Então eu vou colocar aqui, ó, ID igual solteiro. E vou fazer a mesma coisa na label. Mesmo nome, solteiro. Assim ele vai entender que é a mesma identificação. Eu vou atualizar a página. Reparem que agora eu clico na palavra solteiro e ele marca a opção para mim também. Para que várias alternativas aqui do campus de rádio funcione, seria ideal colocar outras opções, mas eu preciso manter a mesma identificação aqui no name para todos eles. Por exemplo, eu copiei essas duas linhas, vou colar aqui embaixo, vou alterar apenas o ID, o value, o for da label, tá? E também o texto da própria label. Então no caso, vou colocar aqui casado, que foi atribuído para ele. Vou salvar, vou atualizar e tá lá, ó, solteiro ou casado. Posso clicar na própria label que ele marca para mim. Vou colocar mais opções, vou copiar também. Vou colocar outra opção aqui que é o divorciado. Só alterar a inicial aqui. O mesmo eu preciso fazer para o value. Claro que isso não é uma regra, tá? Mas vou atualizar agora no navegador e ele tem mais uma terceira opção. Repare que eu só consigo marcar uma única opção devido a essa propriedade aqui, ó, name. Repare que para os três eu coloquei a mesma propriedade, no caso, o mesmo valor da propriedade. Se eu alterar aqui, ó, se eu apagar e colocar um outro aqui, por exemplo, colocar só estado, por exemplo, eu vou atualizar. Repare que ele é diferente dos outros dois. Eu atualizo. Eu posso marcar. O casado divorciado eu consigo marcar um ou outro. E o solteiro não faz parte dessa sequência. Pode ver que eu consigo marcar ele também, porque ele não está fazendo parte da mesma regrinha que foi atribuído para ele. Para isso, então, eu preciso voltar ele aqui. E assim ele funciona para que o usuário consiga escolher apenas uma única opção dessas três. E para poder selecionar várias opções, usamos o checkbox. Ele se parece com o radio button, mas ele tem uma diferença significativa. Nele, mais de um campo associado a uma variável pode ser selecionado. Eu vou só colocar mais duas quebras de linha aqui. Vou fazer igual eu fiz no radio button, vou colocar uma tag P. Vou colocar mais ou menos assim, ó, interesses. Para fazer o uso do checkbox, vamos colocar aqui a tag input. O type é checkbox.
Do mesmo modo, eu preciso também atribuir um name. Vou colocar aqui, ó, interesses. E também preciso colocar um value. E esse value vai ter o nome. Vou também fazer uma label. Essa label também vai ter a identificação de export. E o texto dela, export. Lembrando, para que o for funcione, eu preciso colocar um ID. Então, vou atribuir então aqui um ID. Vou atualizar. Veio então o título interesses e está lá, ó, export. Eu posso marcar por ele, clicar e reparem que eu posso desmarcar a opção. Diferente do Radio Button, se eu clico nela e se eu clicar de novo, ele não desmarca. Eu só consigo marcar uma única opção. Vou adicionar mais alguns aqui, ó. Vou colocar o próximo interesse aqui, por exemplo, música. Só para alterar. Vou colocar mais um outro. Vou colocar games. Vou atualizar agora no navegador. E eu posso ver agora 3 opções que eu posso marcar. Eu posso marcar uma, marcar a outra e marcar a outra também. Assim como eu posso desmarcar e continuar marcando. Então, com o checkbox é diferente do Radio Button. Uma outra alternativa também de fazer com que o usuário possa escolher algumas opções é utilizar a caixa de seleção. A caixa de seleção utilizamos agora, não utilizamos a tag input, mas utilizamos o select. O select também vem com o name e com o ID. Dentro do select nós colocamos aqui uma outra tag chamada option. E essa tag option também vem com o parâmetro value. Então nesse caso aqui eu vou colocar, por exemplo, o profissões. Então vou colocar aqui analista, vou colocar um outro option aqui, colocar programador, copiar a linha, tá? Para ficar mais rápido, para não comer muito tempo do vídeo, operador e usuário. Se eu salvar dessa forma e atualizar no navegador, vai aparecer dessa forma aqui, ó, uma caixa de seleção onde eu posso escolher uma opção. Também posso colocar uma label antes dele, profissões. Atualiza e está aqui, ó. Eu posso escolher. Do mesmo modo, eu preciso colocar o mesmo texto que está dentro da tag option para dentro do value, para que assim o script funcione quando eu for enviar esses dados do formulário. Do mesmo modo, posso também atribuir o name para o select, vou colocar aqui a profissão, e o mesmo para o ID. Uma outra alternativa também, uma outra opção para campos de formulário, temos também a opção de você inserir números. Então vou colocar primeiro uma label, vou colocar assim, ó, informe, um valor. Vou colocar no for valor. E o campo, sim, é pelo campo input. E o type eu coloco como number. Do mesmo modo, eu vou colocar também o name para ele, valor e o ID, o mesmo que eu coloquei no for da label, valor. Eu vou salvar, vou atualizar no navegador. Repare que ele inseriu aqui agora um campo para eu adicionar apenas números. Posso clicar para cima ou para baixo e ele recebe apenas valores numéricos. Eu tento digitar texto, ele não aceita, ele só aceita números quando eu posso digitar. Tem algumas propriedades a mais esse campo de texto. Como por exemplo, eu tenho a opção para colocar um mínimo e um máximo de valor. Então, vou vir aqui, ó, vou colocar um parâmetro min. Vou falar que o mínimo aqui vai ser 4. E posso colocar o parâmetro max, dizer que o máximo aqui vai ser 8. Então eu vou atualizar. Quando eu clico aqui, ele já começa com o número 4. Se eu continuar clicando, ele não passa do 8. Então eu defini, então limitei aqui, ó, para que ele receba apenas uma sequência de números, de 4 a 8. Outra opção também que nós temos, que vem do HTML5, é a opção de data. Como por exemplo, é o input, type, date. Apenas isso daqui, ele vai trazer para a gente, ó, vou atualizar, ele traz um campo aqui. Se eu clicar na setinha, ele já abre um calendário para eu já informar uma data. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, dia 3 de maio,
ele já coloca para mim a data que foi especificada. Posso também utilizar um outro campo, que é o input. Vou colocar na frente, tá? O type dele é o time, para que eu possa escolher uma hora. Então eu vou atualizar, tá lá, ó. Eu clico no campo, posso colocar a hora e o minuto. Outra opção que também nós temos é quando você vai inserir um campo onde vai ter um texto longo. Pode ser aqueles campos que vai ter comentário também e várias outras coisas. Para isso, nós utilizamos outro campo que não é com o input. Nós utilizamos o text area. O text area também você pode atribuir um name. Vou colocar aqui, ó, comentário. O mesmo para o ID. E ele já tem um padrão aqui, ó, número de colunas e número de linhas. O que é isso? Vou atualizar. Ele trouxe aqui, ó, um campo na qual você pode informar qualquer texto aqui. Seria um texto longo, tá? E eu posso alterar o tamanho do objeto. No caso, foi atribuído aqui por padrão 30 colunas e 10 linhas. Eu vou colocar, por exemplo, 50 colunas e vou colocar aqui 15 linhas. Vou salvar e vou atualizar. Repare que o objeto ele vem maior, tá? Eu posso reduzir ou aumentar se eu quiser. Mas no próprio navegador, o próprio usuário pode vir aqui, ó, e reduzir o tamanho e aumentar se ele quiser. Alguns locais isso é permitido, tá? Para poder fazer. Vou colocar mais um outro botão, além do botão cadastrar, como está aqui. Vou colocar até antes dele, do tipo reset. O botão reset, eu vou atualizar aqui, ó. Antes dele aqui, ó, ele veio como redefinir. Se eu informar nomes aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Maria, o e-mail maria@gmail.com, a senha, estado civil, a Maria ela é solteira, o interesse dela é por música, ela é programadora, ela colocou o valor 6 aqui, vou colocar uma data qualquer, e colocar um comentário, nada a dizer. Aqui esse botão ele tem utilidade em um formulário. Se eu clicar em redefinir, ele faz a limpeza de todos os campos. Tá? Eu posso também, da mesma forma como eu fiz com o cadastrar, eu posso colocar um value e alterar o texto desse botão. Value. E vou colocar aqui limpar campos. Vou atualizar. Pode ver que ele traz um outro texto para o botão. Podemos fazer também com que um desses campos sejam de preenchimento obrigatório, ou seja, o usuário só vai conseguir efetuar o cadastro desse formulário se ele preencher os campos que são obrigatórios, pelo menos. Para fazer isso, eu vou fazer com que esse campo nome seja um campo obrigatório. Então eu vou lá na tag input dele e vou colocar um atributo chamado required. Apenas isso vai fazer com que o campo seja obrigatório. Eu vou atualizar. Reparem, quando eu coloco o mouse sobre ele, aparece uma descrição dizendo preencha esse campo. Mesmo que eu tente clicar no botão cadastrar, ele vai aparecer um balãozinho dizendo que esse campo precisa ser preenchido, senão ele não vai enviar o cadastro. Uma outra coisa que podemos fazer também é o agrupamento de campos de um formulário. Quando você fizer um formulário muito extenso com muitas informações, até onde você pede até o tamanho da orelha de um usuário, seria necessário você fazer um agrupamento para deixar ele mais organizado. Por exemplo, eu posso tornar esses 3 campos aqui como dados pessoais do usuário. Para fazer isso, eu envolvo eles em uma tag chamada fieldset. Então vamos ver. Eu vou vir aqui, antes da tag nome, né, do campo nome, vou colocar fieldset. Reparem que ele abre e já fecha, né? Esse daqui eu vou fechar após o campo password, que é onde finaliza. Eu vou colocar aqui, ó, /fieldset. Vou só abrir um pouco de espaço aqui para ficar mais fácil a visualização. Então eu envolvi esses 3 campos dentro de um agrupamento. Eu vou atualizar e repare que ele faz um retângulo, né, uma borda em volta desses campos. Eu posso também
colocar uma legenda para ele, como por exemplo, Legend, e aqui eu coloco do que se trata esse agrupamento. Posso colocar assim, ó, dados pessoais. Eu vou atualizar no navegador e ele coloca uma legenda aqui em cima, informando que esse agrupamento de campos aqui são de dados pessoais. Até para esses campos onde tem o Radio Button e os checkbox, onde eu coloquei aqui um título Estado Civil e Interesses, eu poderia remover a tag P e colocar um agrupamento com a legenda Estado Civil. Eu vou apagar ele aqui então. E vou fazer o agrupamento também. Field Set. Vou colocar o fechamento dele após o término aqui. E vou colocar também uma legenda dizendo Estado Civil. Ficou bem mais organizado e uma aparência melhor também. Posso fazer o mesmo com interesses. Vou atualizar. Fica com uma aparência bem melhor também. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula.